Fala pessoal, tudo jóia? No meio de todo esse caos que a gente tá passando, estou aqui dentro do meu ninho e eu acho que a gente tem uma responsabilidade enquanto profissional de saúde, não só naqueles que estão na linha de frente, mas eu tenho uma responsabilidade social também. Então, assim, eu sei que o fato a gente tá preocupado que as contas estão chegando normalmente, né? Nenhuma pegou coronavírus e que a gente tá em casa sem nenhuma perspectiva de trabalho. Mas eu acho que a gente pode contribuir. Para quem são meus pacientes, claro, a gente está tendo um acompanhamento já antes do conselho até liberar a questão de teleconsultas, não de forma como teleconsultas, mas eu acho que de forma de acompanhamento mesmo desses pacientes, principalmente os que lidam com dor e os que estão em pós-operatório bem no começo, assim, bem inicial. Mas eu acho muito importante isso como responsabilidade social também. Então, o que eu puder fazer para dar dicas simples de vocês conseguirem levar de uma forma mais leve, se tiver como, toda essa situação, a gente vai estar tentando fazer aqui, tá joia? Então, eu não sei se vocês viram ontem, eu fiz uma postagem sobre apertamento dentário. E o porquê que eu já falei disso? Eu acho que um tema que tem sido muito falado agora é a questão da ansiedade, né? E aí meus pacientes que já são ansiosos, que são pacientes já de DTM, alguns já estão vindo falar comigo, dizendo que já estão com apertamento, já estão sentindo mais dor de cabeça, estão sentindo a musculatura da face mais cansada quando acorda. E o que é que a gente pode fazer com isso, né? O que é que a gente pode dar de dica para que vocês passem, pelo menos de uma forma sem dor, né? Assim, durante esse tempo de quarentena. Dica número 1. Cuidado com os alimentos que a gente vai comer nesse período de quarentena, né? É muito importante que a gente tente, principalmente esses pacientes que já estão se queixando de apertamento, não se alimentar de alimentos tão duros, então castanhas, amendoins, mais duro, né? Vamos dizer assim. Frutas, fruta de uma certa forma é liberado em todos os lugares, né? Mas o que a gente pede para ter um pouco de cuidado é com a primeira mordida. Então, assim, esses pacientes que já estão sentindo dor, paciente que geralmente já sente um desconforto na articulação, o que eu geralmente peço a eles é que a primeira mordida seja tirada na faca, no caso não é mordido. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer uma força em protusão para poder morder aquele alimento. Então a gente corta a primeira, principalmente maçã, e aí o resto a gente consegue comer normalmente. Até porque a gente tenta fazer com que o paciente tenha sua vida normal, mesmo com a questão de dor. Então, de uma certa forma, a gente dá um conforto a ele também, principalmente porque a gente não vai conseguir fazer atendimentos semanais, como eu geralmente faço, né, uma vez por semana. Dica número 2. Além dessa questão de alimentação, a gente também pode nutrir outras coisas, no caso, nossa mente e nosso coração, de coisas boas. Eu acho que tem muito Instagram já falando da questão do coronavírus, de morte, de tudo mais, mas vocês não vão ver mais isso aqui. Até porque eu tento seguir alguns grupos, eu tento ouvir, na verdade, alguns grupos que eu vejo que são sérios e de colegas que estão na linha de frente. Eu não tô mais ouvindo nada disso. Tava me fazendo mal, eu não tava conseguindo estudar. Eu tenho que começar a escrever a introdução do meu mestrado e eu não tava conseguindo focar diante de tanta coisa ruim que eu fico vendo em grupo e que as pessoas ficam me mandando. Então, eu parei total. E o que eu tento fazer é me nutrir de coisas boas. Então, ouvir boas músicas, ouvir músicas leves, tentar me acalmar diante de tanta euforia, né, que as pessoas estão. Então, boas músicas. Quem quiser falar comigo, eu recebi via WhatsApp um monte de livros online em PDF, né? Então, assim, tem um monte de livro aqui que a gente ainda pode se nutrir de conhecimento aproveitando esse momento. Eu postei, inclusive, teve uma empresa de fisioterapia que abriu, né, alguns cursos que ela tinha online de forma gratuita. Algumas pessoas vieram me perguntar sobre se o meu eu vou fazer de forma gratuita, e a resposta é não. Eu não consigo fazer fisioterapia na disfunção oculomotora com terapia manual de forma online. Uma outra coisa, dependendo da sua fé, que você procure sua fé. Ouça hinos, independente de religião, faça suas orações em casa. Eu acho que isso também é legal. O que eu tenho feito aqui são as minhas orações. Eu amo incenso,
Então, todos os dias tem um incenso aceso no meu quarto pra, na hora que eu esteja aqui, eu esteja com boas energias. Mas, vamos lá. Dica número 3, que seriam as compressas. A gente pede tanto, às vezes, pro paciente, tanto de DTM quanto de pós-operatório, que façam as compressas e, às vezes, eles não dão o devido valor à compressa. Mas aí, agora, chegou o momento de você intensificar esse processo de compressa. Eu vou colocar algumas fotos por aqui para vocês se inspirarem como podem ser realizadas as compressas. Podem ser com bolsas térmicas, mas pode ser também com uma toalha, um pano, uma fralda. Vocês passam o ferro, deixam ela morninha e coloca na região da articulação. O que às vezes eu peço aos pacientes, aqueles que estão com um nível de dor um pouquinho mais alto, é que eles tentem colocar algum pedaço de algodão entre os dentes para poder fazer uma leve protusão, porque aqui eu abro um pouquinho mais o espaço na articulação e geralmente eles têm um conforto maior. Então a compressa seria morna, 20 minutinhos, e terminadas as compressas, vamos para a dica número, eu já esqueci, mas enfim, tá aí a dica. Que seriam alguns exercícios que a gente consegue fazer, ou algum tipo de massagem. Se vocês jogarem no Google, vai ter 1000 massagens no YouTube, né? Vão ter 1000 massagens para vocês fazerem na região da face e da cabeça. Mas uma que eu gosto bastante, seria pra gente liberar um pouco essa região, principalmente do temporal e do masseter. Se a gente tiver dúvida aonde tá a musculatura, a gente vai morder com força e a gente vai sentir ela saltar no dedo. Essa daí a gente precisa dar um gás nela. Então a gente vai trabalhar bastante essa musculatura. E também aqui, quando morde com força, a gente vai conseguir sentir na região do temporal. Então vamos fazer uma massagem, que eu gosto de fazer mais ou menos assim. Uma outra dica seriam os exercícios de abertura. Então a gente vai colocar a língua na parte mais enrugada do nosso céu da boca. Então a gente vai deixar a ponta da língua lá, vai deixar dente com dente, que a gente chama de topo a topo, e vai manter a língua lá no céu da boca e abrir o máximo que a gente consiga. Isso exige um pouco de prática, porque as pessoas às vezes não conseguem fazer isso de primeira. Mas é necessário que a gente consiga fazer esse tipo de exercício, porque ele é ótimo, principalmente depois de uma compressa. Então, deixa lá. A gente já chegou a falar aqui de hábitos parafuncionais, né? O que são, quais são. Então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado nessa questão dos hábitos parafuncionais. Não vamos, então, mascar chiclete, morder tampa de caneta, roer unhas. Eu sei que essa é uma época de ansiedade, então a gente não vai conseguir, às vezes, seguir a risca. Mas vamos tentar ser o mais fiel, tá certo? A tudo isso, a todas as nossas orientações domiciliares. Um outro detalhe é o sono. Então, quando a gente tem um sono reparador, a gente consegue melhorar muito a questão de nível de dor e recuperação. Na verdade, eu acho que o sono reparador vem diretamente ligado à nossa recuperação. Aqueles pacientes de pós-operatórios, às vezes que não se recuperam tão bem, não se recuperam como esperado, é justamente porque eles às vezes não têm uma boa noite de sono. Então, quando a gente for dormir, tentar desligar todas as luzes que tiverem no quarto, até a luzinha da televisão, a gente vai deixar desligada também. Celular, nem pensar. E vamos tentar relaxar e descansar. No máximo, o celular só pra botar uma música bem relaxantezinha pra gente poder descansar. Tá certo? Sono tá totalmente ligado à questão da ansiedade. Então, vamos trabalhar isso direitinho aí, tá bom? A gente já falou dos alimentos duros, mas nada impede da gente também fazer uma boa alimentação. Tem vários Instagrams aí de nutricionistas dando algumas dicas, inclusive eles estão fazendo atendimento online também. E tem vários Instagrams de educadores físicos e fisioterapeutas que trabalham principalmente na área de pilates, dando dicas de exercício para vocês fazerem em casa. Então aproveitem esse momento. Por último, eu acho, e não menos importante, eu acho que é a questão da meditação. Já tem vários estudos comprovando o poder da meditação.
Vamos aproveitar que a tecnologia está a nosso favor, inclusive nos aproximando nesse momento, e vamos baixar alguns aplicativos. Tem vários aplicativos de ensinar a meditar, ajudar a meditar, como meditar. Então, tanto a meditação quanto o Mindfulness, ele é excelente para acalmar nosso corpo, acalmar nossa mente. Pacientes com zumbido também têm ótimos resultados com a ajuda da meditação, e pacientes de DTM também. Como o nosso foco aqui é para aqueles pacientes de dor, de DTM, disfunção temporomandibular, então vamos aproveitar esse momento também para meditar e aprender a meditar. No mais, pessoal, eu acho que é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês me deixem ou aqui nos comentários ou no direct, vai ser um prazer responder a todo mundo. Vamos espalhar coisas boas, vamos fazer correntes do bem. Eu acho que chegou o momento da gente se reinventar, como eu já tinha postado aqui, e esperar que tudo isso passe, que vai ser só uma lembrança pra gente colocar nos livros de história. Vamos nos manter em casa, cada um tem que fazer sua parte. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai estar prejudicando os outros de uma forma... Vamos pensar no coletivo, na verdade, né? Vamos pensar não só na gente. Um beijo, fiquem com Deus e qualquer coisa eu tô por aqui. Tchau!